Olá, mais um Podtex AYPCBZ aqui. Hoje comigo Douglas Rodrigues, fundador aqui do site Reforma Tributária. Muito obrigado, prazer estar aqui com você, viu? Feliz de poder falar um pouquinho de reforma tributária. O Douglas tem muita informação bacana aqui, mas para mim não tem como não começar perguntando por que reforma tributária, né? Por que você foi atrás exatamente desse tema, criar um meio de comunicação sobre isso? Claro que está todo mundo falando, mas eu achei muito sagaz, inclusive o próprio nome, que, apesar da obviedade, ninguém tinha capturado, coisa assim. E para quem não conhece, é um site com muita informação legal, mas enfim, queria ouvir diretamente de você aí, Douglas. Nossa, eu agradeço muito o convite, agradeço a todos que estão acompanhando esse podcast. É uma honra estar aqui em São Paulo e participando desse programa. Tem muita qualidade, eu assisti os últimos episódios e são todos incríveis. A ideia do portal da reforma tributária, ela é simples e, ao mesmo tempo, ela tem um certo refinamento, que é de você fazer uma curadoria sobre o que está acontecendo sobre a reforma do consumo, sobre as reformas tributárias que o Brasil vem passando. Antes eu trabalhava em outro veículo de imprensa e por mais que a gente trabalhe, por mais que um jornalista tradicionalmente cubra vários temas, é muito difícil ele se especializar em um. Eu era especializado em macroeconomia, microeconomia, mas aí eu recebi um convite da Reut para a gente criar um veículo de imprensa só focado em reforma tributária. Ou seja, eu não vou gastar o meu tempo acompanhando temas que não tenham relação com isso, que é um grande desafio para os veículos tradicionais atualmente. Vou fazer até uma pergunta para você. Se o presidente da República ele fizer uma viagem internacional e acontecer algum acidente, toda a cobertura que estava sendo feita, ela é deixada de lado para poder ficar isso. Exato. E acho que todo mundo nessa posição também teria que tomar essa decisão. No portal, como a gente decide focar em apenas um único tema, fica mais fácil fazer uma cobertura mais precisa e mais adequada sobre isso. A gente percebeu que há um gap de informação sobre o que está acontecendo com a reforma tributária. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas que eu convivo no dia a dia é o seguinte: sabe que a reforma tributária já foi aprovada? Você tem vários clientes. Qual é a resposta que você ouve? Ah, Eu vou te contar isso num evento que eu fui agora palestrar para o setor farmacêutico, mas de pessoas que não eram do tributário. E estava todo mundo exatamente com essa dúvida, porque eles falaram, poxa, eu ouvi dizer que a reforma tributária foi aprovada, mas agora ela está no Congresso para ser aprovada, e eles tinham toda essa dúvida de gap, mas o que foi aprovado, então o que está para ser aprovado é o que a gente mais percebe para quem não está muito atento com relação a isso. E até ajudando o seu público a entender, mas imagino que ele já deva estar bem informado. Mas tem duas questões aí. A primeira, a reforma tributária do consumo, ela já foi aprovada, ela já está na Constituição, foi aprovada na emenda constitucional 132 de 2023, bem ali na reta final do ano, e ela dá uma série de diretrizes ao governo, ao Congresso, que é a aprovação da regulamentação. O que está sendo discutido agora é a regulamentação. A reforma ela já foi aprovada. O cronograma de implementação ele já está na Constituição. Se você abrir a Constituição, já está lá. Mas qual o erro disso? Acho que é um erro da sociedade e um erro dos veículos de mídia não explicarem isso para a população. Então, há um erro, inclusive até do governo, do Congresso, em fazerem algo extremamente relevante, em fazer uma mudança constitucional relevante e as pessoas não ficarem sabendo. E até uma responsabilidade dos jornalistas de não comunicarem bem essa sociedade. E é um dos desafios que a gente estamos tentando resolver com o portal, que é justamente explicar. A reforma já está na Constituição, o que está sendo debatido agora é o cronograma de regulamentação. O primeiro texto, a regulamentação, o governo federal ele enviou dois projetos de leis complementares ao Congresso, o PLP 108 e o 68, ambos já foram aprovados na Câmara. O projeto de lei 68, que trata dos detalhes da regulamentação, alíquotas, enfim, ele foi aprovado em julho na Câmara, está no Senado, já em fase bem avançada para votação, e o PLP 108, mais recentemente, ele já foi aprovado na Câmara. Ele trata da criação, estruturação do Comitê Gestor do IBS, que vai ser uma nova autarquia. A pessoa jurídica não vai ser necessariamente autarquia, algo que ainda está se discutindo, mas digamos que um consórcio entre os governadores e os municípios para administrar um novo imposto que vai dar origem, o novo imposto vai ser originado do ICMS e do ISS, vai ser uma estrutura enorme, Aí, vai ter sede em gigantesca, né? Brasília. É uma mistura, eu falo, de CONFAS com Receita Federal e CARF, assim, porque você vê
É outras isso. características, mas assim, é algo que nós não temos E hoje, um pouco do definitivamente. STJ, porque vai ter os fóruns É de verdade, harmonização. é verdade. Vai ter um pouco da procuradoria ali É, dentro. A Receita Federal vai estar fora, porque o vai. IBS, ele, por completo, ele vai. A Receita Federal não vai ter poder sobre ele, mas vai ser uma estrutura, digamos, com o mesmo poder. E vai ser necessária uma convergência entre elas na regulamentação. Enfim, a reforma já foi aprovada, mas muitas pessoas não sabem. E, a partir disso, por que não criar um veículo que explique à população, explique aos contadores, tributaristas, a todas as pessoas que vão ser afetadas por isso, como que ela realmente vai afetar e tentar sensibilizar sobre essa implementação, que vai durar mais de 7 anos, é extremamente longa e vai impactar muitas empresas. inclusive com revista aqui, para quem quiser. Eu estava lendo, eu achei maravilhosa, tem um conteúdo bacana, tem muita gente legal aqui escrevendo, eu achei muito legal. Parabéns mesmo, assim. Tá bem, tá denso, assim, para quem infelizmente, se pudesse dizer, talvez algumas pessoas ainda estão negligenciando. Quando eu digo algumas pessoas que deveriam estar muito embarcadas no que tange ao conhecimento da reforma, mas está aí um local para conseguir absorver conhecimento de forma rápida. E o que mais me chamou a atenção é o aspecto visual, porque vocês estão deixando muito de um aspecto visual muito bacana na própria revista, o fluxo da transição, o período. Assim, quem quer absorver um conhecimento rápido tem que entrar e forçar bastante ali, porque realmente vocês estão parabéns assim pela organização, isso é Então, muito surreal. obrigado. A ideia é que o veículo seja cross-mídia. Então, o mesmo conteúdo ele está nas mais variadas plataformas, inclusive de forma impressa na revista, que é um ponto de conexão onde seu escritório, as pessoas podem ter a revista, deixar ali no lado, algum cliente vem, recebe, vai ficar melhor informado sobre o que está acontecendo no Brasil. Temos vários infográficos explicativos dos mais variados segmentos. Então, desde cemitério até algo mais macro, como o cronograma. Inclusive, o setor de cemitérios vai ser duramente afetado com a reforma, porque vai mudar a dinâmica da tributação. É serviços, Exato. Vai ficar inclusive, mais caro morrer então. vai ficar mais caro, infelizmente. Infelizmente, vai depender muito do que vai sair na regulamentação, né? Está sendo discutido no Congresso, mas mais variados setores estão sendo afetados e a gente está querendo cada vez mais levar informações de qualidade para os mais variados públicos. Então tem a revista densa, mais de 120 páginas, com conteúdo exclusivo, análises, artigos de opinião. Na capa trouxemos uma entrevista com a CFO do Sebrae, que é a Margarete Coelho, falando sobre taxação rosa, equidade de gênero e reforma tributária. A reforma tributária ela é tão ampla que ela vai de um lado para o outro. Se você me permitisse, você tocou em um ponto que foi algo que eu estava até abordando um pouquinho desse evento e que eu sei que vocês já incluíram isso na própria revista, que é as pessoas, e é isso que as pessoas no geral, elas estão negligenciando o impacto da reforma. Porque o que eu sinto aqui dos nossos clientes, muitas vezes, é quem está preocupado? O pessoal do fiscal e o pessoal do jurídico, como um todo. Para sair e romper um pouquinho essa bolha dentro das empresas, precisa de um trabalho muito articulado para falar assim, pessoal, isso não é só o tributário Hum. e muito menos ali os departamentos jurídicos. Isso vai afetar todos os departamentos, até o RH, porque até tem uma questão de benefício pessoal e tudo mais. Eu queria ouvir um pouquinho assim de você, como você que está cobrindo isso com tantos detalhes, conversando com tanta gente, como você está vendo o impacto das empresas como um todo e um pouco dessa inércia, sabe? Uhum. Eu fiz uma entrevista, uma viagem à Vitória, com o governador do Espírito Santo. Eu perguntei, governador, a reforma, a regulamentação vai sair? E ele, Douglas, pelo que eu estou acompanhando com outros governadores, com o Concefaz, que está se articulando para a reforma, os prefeitos, ela vai acontecer. E ele até trouxe alguns dados. Inclusive, meu estado não é um dos mais beneficiados. Eu não tenho, mas eu sou a favor porque é uma reforma boa para o país e já estou preparando o estado para ela. Aí fizemos uma enquete na nossa página no LinkedIn. Inclusive, já ultrapassamos mais de 10 mil seguidores, com 4 meses de lançamento do portal. Resultado: cerca de 200 pessoas responderam essa enquete. Você acredita que a regulamentação, seguindo a mesma linha do que o governador falou, você acredita que a regulamentação vai sair até o final do ano? Mais de 60% responderam que não. E aí tem duas coisas muito interessantes a partir desse dado. Estamos informando, explicando o que está sendo discutido no Congresso, passo a passo. Mas eu fico pensando, se as pessoas acreditam que essa regulamentação talvez não saia agora, no final do ano, mas saia no início,
elas estão tomando as decisões adequadas para preparar a empresa delas, a empresa que elas atendem, para a implementação do IVA? Eu imagino que não. Você acha que não vai acontecer? Por que eu vou investir? Exato. Porque eu vou investir tanto em estudo, análise técnica, que é muito difícil. E aí tem um desafio muito grande, porque digamos que realmente a regulamentação ficasse para março, você vai ter que fazer toda a sua atualização de sistemas para em 1º de janeiro de 2026 você já aplicar a alíquota teste do CBS, que é já uma alíquota por fora. Mas você ainda vai estar tendo que cobrar o ICMS, o ISS, desculpa, vai sair, né, daqui a um tempo. Então vai entrar um imposto novo e você vai ter que estar preparado para isso. Um imposto que a forma de calcular dele é completamente diferente. Você vai ter que calcular toda a cadeia do seu produto. De onde veio, para onde vai. Então ela não é só uma reforma tributária, ela é uma reforma de preços. Algo que fizemos já algumas simulações de uma empresa que seja na área da indústria, uma empresa que tem uma longa cadeia, onde ela tem a produção, aí vai para um distribuidor, depois tem aqui para um supermercado e depois vai para o consumidor final. O preço que você coloca no início, calculando todo o seu custo, lucro e tudo mais, ele é X atualmente. Não vai ser esse mesmo preço que você vai ter que colocar quando for implementado o IVA. Vai ter que ser outro, porque a forma que ele é calculado é outra. Os créditos são diferentes. E aí, a pergunta que fica, é só o pessoal de tax que vai cuidar? O pessoal de tax resolve isso, mas ele passa no distribuidor. Então, o seu time comercial vai ter que negociar preço, já pensando na reforma tributária, que vai começar daqui 2 anos a funcionar. Mas esse tipo de negociação você faz com 12 meses antes, você faz com o tempo anterior. Perfeito. Então, qual que é o mais adequado no mundo ideal? Você já tem que estar negociando os contratos dos próximos 5 anos. Já colocando ali, e se acontecer alguma coisa na reforma tributária? Se o preço mudar, vamos abater ali, quanto o valor, enfim. E aí você envolve o comercial, você está envolvendo a área de tax. Tecnologia, porque você vai ter que implementar um sistema que faça o controle de ponta a ponta, para você, aliás, fazer o cálculo adequado dos créditos. E tem uma inovação ainda que adiciona até complexidade nessa operação, que vai ser o split payment. O governo está querendo criar uma tecnologia, e vai criar essa tecnologia, no qual você faz um pagamento e o imposto já é debitado na hora do pagamento. E aí vai envolver o sistema financeiro. Mas se você é um mercado que está na ponta, e seu fluxo de caixa, como que vai ficar? Se você já está pagando imposto. Sim, né? Já passou um mês. Então você já tem que Bacana. fazer uma preparação de caixa. O que vai acontecer na reforma para as empresas que não se prepararem adequadamente? Muitas empresas correm risco de falir. Porque às vezes a empresa tem caixa para 3 meses, mas se esse caixa for consumido. Em 20 dias só com split payment, porque esse é um ponto que, de fato, eu tenho batido muito na tecla, não só eu, o escritório, como todo com alguns clientes, para convidar as outras áreas. E é até engraçado que quando você convence um grupo dentro de uma empresa a participar de uma discussão, aí de repente todo mundo fica, não vou falar desesperado, mas fica chocado. Falo, gente, eu não tinha ideia que era isso que ia acontecer. Aí eu até brinco, falo, olha, se algo mudou na Constituição, não tenha dúvida que isso vai afetar como um todo e vai, né? Então, esse é um ponto que a gente está batendo nessa tecla muito, que é isso, olha, impacto de caixa, impacto de compras, impacto de vendas, os contratos dentro do jurídico, é, qual que é o seu modelo de negócio? Faz sentido repensar o seu modelo de negócio? É, puxa, é intangível, mas, enfim, tem uma série de questões. E é engraçado que quando você joga o assunto macro e vai conversar com o time de operação, sempre vem um insight que você fala, nossa, Nem eu não sabia tinha disso. pensado nesse impacto. Eu Então, não sabia que os muito contratos são legal. negociados naquele mês, então a gente É esquece isso, de se preparar. você tem blocos de negociação, então isso afeta muito. Teve um ponto que você comentou que me chamou a atenção de governador de repente falar, ah, o Estado pode ser prejudicado. E aí, considerando que nós não vamos ter benefício fiscal, pelo menos não até segunda ordem, eu já escuto rumores de cérebros pensando em benefícios financeiros, aquelas coisas assim, mas nem quero entrar nesse aspecto. Mas é mais assim, uma preocupação que eu tenho, como esses recursos serão investidos como de todos nos estados, mas o que você tem ouvido assim dos governadores se mexendo? Porque o principal aspecto da reforma é a mudança, não, por exemplo, tem vários, né? Mas no que tange ao ICMS barra benefício fiscal,
eu não tenho mais um tributo pago na origem e pago no destino. Se eu estou no Acre, ou se eu estou no Rio Grande do Sul, vendendo aqui para o Mato Grosso, tanto faz, né? O tributo, o que esteja o aspecto, vamos falar, subnacional ali, vai para Mato Grosso, município ali e tudo mais. Mas e aí, como os estados vão se preparar para essa mudança, dado que a minha percepção agora é que eu preciso de uma mudança no mindset, né? Sim. Como que eu desenvolvo um mercado consumidor para atração de investimentos? O que você tem escutado assim dessas suas andanças, que não são poucas, né? Um aspecto muito interessante, por que essa reforma passou? Durante muitos anos, eu trabalho em Brasília há bastante tempo, toda vez quando alguma proposta, teve a PEC 145, PEC 110, sugerindo uma reforma sobre o consumo, e antes delas conseguirem avançar e convergirem para uma proposta única, sempre tinha alguém reclamando com o governador. Ainda tem um ou outro, mas a disputa era muito grande. O governador de São Paulo não queria, o governador de algum outro estado muito grande não queria, ou pior ainda, os prefeitos de capitais também não queriam. Prefeitos de grandes cidades. Então, Campinas, que é uma grande cidade, tem muitas empresas, não queriam uma reforma justamente por perderem o poder sobre o tributo que rege a cidade. Mas eles conseguiram criar uma convergência. Então, a Frente Nacional dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, aliás, todos eles conseguiram convergir para uma proposta única. Com o Cefaz, que reúne secretários de Fazenda de todos os estados, conseguiram convergir junto com o governo federal, com a Receita Federal, com deputados, com senadores, para algo avançar. Então, é um ponto muito intrínseco da nossa história que a gente está vivendo. O presidente da República apoiando e, ao mesmo tempo, o judiciário deixando acontecer. Então, essa reforma passou por é um momento único, muito difícil de acontecer. Se fosse para fazer hoje, talvez eu não sei se Só daria. um parênteses, eu entrei na faculdade em 2002, eu me recordo que já era um tema reforma tributária. Já era, eu já tive um colega que ele falou: olha, eu formei meus filhos, comprei minha casa, fiz minha carreira escrevendo sobre reforma tributária. Infelizmente, ela não passou. E eu até pensava, nossa, será que minha carreira também vai ser assim? Até que avançou, né? Tanto é que passou a emenda constitucional. Então, há uma convergência entre eles. Foram criados vários mecanismos para compensar esses estados. Então, vai ter um fundo de compensação, transferência. É uma transição que vai até 2077 ali, para tentar suavizar isso. Então, o impacto nos estados não vai ser de um dia para o outro. Esse impacto não vai ser tão rápido não vai ser tão rápido quanto a gente espera. Até a implementação do IBS, que é o imposto que vai regir os estados e os municípios, até 2032, por completo, até lá eles têm uma série de tarefas para fazerem e eles sabem disso. Eles conversam entre eles. Inclusive, eles já estão se antecipando. O projeto de lei 108/2024, que é o que regulamenta o comitê gestor, ele está no Senado. A possibilidade de ficar então, até depende de em que dia vai ser o podcast, mas tem uma possibilidade dele ficar pro ano que vem, a Ou regulamentação quando dele. sair, está aprovado. Quando sair já está aprovado. Mas antes mesmo do projeto estar aprovado, essa que é a informação, ele já tem um regulamento único. Eles já fizeram um regulamento. Ou seja, é um momento de convergência para que isso ocorra. Grandes estados como São Paulo, ele também é um estado consumidor. Então ele também vai ter uma grande arrecadação. Estados que são mais compradores, mas no norte, nordeste do país, estados de destino, eles vai ter um aumento de arrecadação gradual, porque eles consomem produtos. Mas aí quem está no meio termo, qual que é a tarefa de casa? Melhorar a infraestrutura. Há um grande ciclo que o Brasil está passando de grandes investimentos, inclusive do setor privado, em infraestrutura. Seja na área de saneamento, na área de energia elétrica, e também rodovias, para poder melhorar a infraestrutura do Estado. E a empresa vai decidir se ela continua ali, se o Estado oferece as condições adequadas para ela. Por exemplo, uma empresa que está no sul do país, mas uma parte dos compradores estão em São Paulo. Mas ela já tem estrutura, já tem um prédio, já tem a fábrica, já tem a mão de obra qualificada, a mão de obra. Demorou muito tempo para poder formar essa mão de obra. Faz sentido sair daqui e ir para lá? Mas se for fazer, não vai ser de um dia para o outro. Talvez a próxima planta seja mais perto de onde as pessoas estão comprando. Então vai ter uma migração mais gradual. Os prefeitos, os governadores também vão poder compensar essas empresas para que elas continuem ali. Essa regulamentação ainda está sendo discutida, mas poder compensar essas empresas. Já que você está aqui há 20, 30 anos,
Há uma forma de compensar, mas o principal aspecto de decisão vai ser se o Estado tem infraestrutura adequada e se tem uma segurança jurídica para poder ficar ali. Então, se o Estado fizesse dever de casa, talvez isso não vai ser um grande problema. Se o Estado investir em educação, em infraestrutura, ele vai atrair pessoas de outras regiões qualificadas que vão ter uma renda média mais elevada, que vai aumentar o poder de compra. Aumentando o poder de compra, você passa a ser um É um Estado ciclo, destino, né? enfim. Então, tem esse ciclo e todo mundo com quem eu converso está bastante preocupado com isso, mas também já estão estudando e começando a fazer as coisas necessárias para esse caminho. Mas não vai ser uma mudança de um dia para o outro. É, porque se tiver segurança, mão de obra, educação e saúde, acabou. Você realmente acaba desenvolvendo um mercado, né? E uma coisa que é interessante, porque eu andei conversando também com algumas pessoas, alguns especialistas mais em logística, né? E eles colocam em xeque isso até, porque eu não vou nem me arriscar a trazer dados precisos aqui, mas quando você olha, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos e o Porto de Santos, o nível já de utilização e a capacidade já está assim no limite. Você pega o Porto de Santos, você não tem previsão ou pelo menos não tem nada no primeiro momento de expansão. E quando a gente pensa, por exemplo, num porto, não adianta, né? Qualquer processo de expansão, eu falando de 3, 4, 5 anos de obras. Então, por mais que possa acontecer um movimento de atração ou de volta de algumas empresas para São Paulo ou estados mais próximos, fato é que não vai caber todo mundo quando você pensa isso, infraestrutura, logística e tudo mais, né? Então, os estados que, em alguma medida, se prepararem, a nossa leitura, eles vão acabar desenvolvendo alguns polos que tendem a equalizar isso de fato. Eu tenho uma preocupação, mas aí, como cidadão da forma como o dinheiro vai ser empregado, mas a expectativa ela é boa aqui, né? Um outro aspecto também que eu queria muito ouvir, você que de novo está ouvindo de tanta gente, na verdade são dois, mas o primeiro para falar sobre ele é a fiscalização. Porque eu já brinquei aqui em alguns episódios que eu falo que vai ter fiscal que ele vai estar mordendo o próprio pescoço, porque especialmente os mais antigos, eles estão, você imagina, eu vou pegar o do ICMS, vai, você imagina o fiscal do ICMS que está há anos falando assim: isso daqui não dá direito a crédito, porque esse é um material de uso e consumo, e de repente ele vai estar numa situação que, em teoria, honorários advocatícios que eu vou tributar, né, com CBS e IBS, é crédito, assim, né? Quando você pensa num creditamento amplo, eu imagino que vai ter um desafio muito grande da fiscalização, e uma coisa que me preocupa, especialmente no começo, se eu não vou ter um excesso de autuação por despreparo ou por falta de conhecimento inicial da fiscalização. O que você está ouvindo com relação a esse ponto? Porque esse é algo que preocupa todo mundo, né? Essa é uma preocupação que muitas empresas, quem está no setor privado, tem realmente, e é legítimo ter essa preocupação. O governo federal, a Receita Federal e os estados, eles estão discutindo como vai ser a regulamentação do novo tributo. O governo federal, de alguma forma, ele vem defendendo uma regulamentação única para evitar interpretações dúbias sobre isso. Os estados preferem ter independência para poder cuidarem dessa regulamentação e há um certo risco aí de divergência de interpretação. Aqui incide IBS e aqui não incide CBS. E aí? Se é único, né? Perfeito, exato. Então, é um desafio no próximo ano, quando for estruturado o comitê gestor, fazer uma regulamentação que bata muito com a lei e que a Receita Federal vai regulamentar. Mais recentemente, a Receita Federal já regulamentou o crédito presumido da Zona Franca de Manaus. Tem um desafio primeiro na base, na origem. É, Onde, porque a divergência começa sempre na lei, né? Na interpretação da lei. Então, criar um regulamento em que haja convergência. Não sei se vai ser único, talvez separado, mas os auditores vêm buscando se especializar cada vez mais para esse novo sistema, porque o papel deles também vai mudar. Do mesmo jeito que quem está do outro lado vai mudar, o deles também. Talvez saírem do papel de autuador, mas talvez de conselheiro, de ajudar as empresas. Nessa fase em que vai ser implementado um novo sistema do zero, talvez seja necessária uma compreensão deles. Olha, o sistema é novo, então né? como Vamos orientar ajudar? aqui.
Mas isso é algo que ainda não está definido, é algo que vai ser construído, mas eu percebo que é uma preocupação, tanto no papel deles, talvez no papel de ajudar a construir tecnologias, no papel de fiscalização. Porque é difícil. Até essa semana aconteceu eu espero que a gente diminua esse tipo de situação, né? Era um cliente nosso do setor agro, que queria fazer uma operação triangular envolvendo São Paulo Hum, e Goiás. Então, queria desembaraçar, mandar para Goiás e para uma operação de industrialização que ia voltar aqui para São Paulo. E aí, para não entrar em tantos detalhes técnicos, Goiás falava, você pode fazer, e São Paulo, você não pode fazer. E você fala, gente, é uma situação tão sui generis, porque é só uma questão de operação que não tem um grande impacto tributário, mas você tem um Estado falando, eu quero que os bens retornem fisicamente, passem por aqui, que para mim é algo que preocupa com relação a essa questão da fiscalização. Eu até brinco que a hora que eu coloco fiscalização um sistema novo tributário, não é um sistema antigo, é assim que eu vou criar meus três filhos. Igual você comentou, ela passou a vida escrevendo sobre a reforma tributária, essa transição vai me permitir, eu já brinquei algumas vezes aqui, criar três filhos sem o desespero da manhã, porque eu falo assim, o desafio é tão grande, né, tanto trabalho que a gente vai ter, que não vai ter como fugir. E o que me leva a uma próxima pergunta, que é, o dia chegar lá, 2033, tirando o legado, né, pensando em 5 anos de prescrição, vai ter contencioso do passado, ainda de PIS e COFINS, ICMS, tudo aquilo que a gente sabe, mas fatalmente eu tenho um novo horizonte. E aí uma coisa que eu me pergunto todos os dias é, qual será o papel do novo profissional da área tributária, dado um paradigma completamente novo de tributação, né? Assim, em teoria, 7, 10 anos depois, a mentalidade tem que ser outra, né? Qual que vai ser o profissional exigido? E aí, com tudo isso que você já viu, discutiu com todo mundo, você que está super informado, como você está enxergando o papel desse novo profissional? Porque hoje a gente fica naquela. Não é só isso, claro, mas pegando exemplos muito extremados aqui, né? Ah, o código da operação é 1 ou 2 milhões, né? Sem entrar aqui em detalhes. Eu vou colocar o CFP tal ou tal. Ah, puxa, aqueles casos clássicos de mudança de tributação, para quem não sabe, você pega um chá de camomila, para não dar os exemplos mais clássicos, um chá de camomila versus um chá mate de saquinho, poxa, eu tenho 6% a menos de ICMS de um e outro. Dado que, em teoria, essas questões vão diminuir e eu vou parar de tomar tempo com perguntas que talvez não sejam de alto valor agregado, que vai acontecer com esse profissional da área tributária para ele não ser superado ou para ele continuar tendo um papel relevante dentro de uma organização, né? Ou como prestador de serviço? tem uma fala que o secretário extraordinário da reforma tributária até comentou, que é o Bernardo Api, o contador tributarista ele vai ter um novo papel de consultor. Imagina que nessa primeira fase da reforma está tendo uma grande mudança no mercado. Até uma das colunas do portal que é como anda o mercado. Está tendo muita mudança. Empresa contratando de um lado, contratando de outro, buscando pessoas especializadas em reforma tributária. Já tem empresas que estão criando comitês de reforma tributária e recrutando pessoas só para cuidarem disso. Atualmente tem essa fase de implementação, ou seja, muita tecnologia vai ter que ser inserida na empresa. Aliás, é uma oportunidade de você digitalizar. Que agora vai entrar um novo sistema, então já vai ter que trocar muita coisa, porque essa questão de códigos, não sistematizar isso de uma forma mais eficiente. Tem trabalho. Tem muito trabalho envolvido. Então tem muito trabalho a ser feito, aliás, agora. Então, antes de pensar em 2033, quando o sistema novo for implementado, tem sua implementação, que vai ser muito trabalhosa. E, enquanto isso, vai ter que estar apurando ICMS, Exato. ISS, vai ter que estar apurando os créditos de PIS/COFINS que eventualmente algum problema teve, imagino que vão ter ainda, porque o imposto não vai desaparecer de um dia para o outro. E o outro também não vai ser implementado de um dia para o outro. Então tem muito trabalho aí, inclusive estratégico a ser feito. E as empresas vão ter que ouvir esses profissionais, eles vão virar consultores nesse tipo de tomada de decisão. Atualmente, muitas empresas, principalmente grandes indústrias, empresas que têm longas cadeias de produção, elas já têm todo o planejamento tributário do Brasil. Né? Aqui é subsidiária, enfim, manda de lá para cá. Com esse novo sistema, esse novo modelo não vai fazer mais nenhum sentido.
Mas como é que você vai saber disso? Alguém vai ter que estudar esse sistema, ver como o sistema antigamente funcionava, fazer uma provisão de como vai ser o próximo, fazer estudos para saber, olha, onde tem que ser a planta agora? Olhando do ponto de vista estratégico, ou seja, trazer a área comercial, vai ter que trazer a área financeira, a área operacional para saber se tem viabilidade também, né? Ah, aqui esse estado é ótimo, mas essa região aqui é ótima, mas a estrada é boa? Também tem isso, né? Aqui é seguro também? Olha o tanto de decisões. Olha quanta complexidade ela está trazendo. A reforma ela promete simplicidade. Mas antes disso, é até uma coisa que eu brinco, antes vai virar um inferno. Antes de melhorar, vai piorar bastante. E aí tem uma frase, eu já escrevi sobre. Se você está no inferno, você está dentro dele, você tem que atravessar? Não pare de caminhar. É isso. Para mim, esse ponto que você até comenta do inferno, uma vez, eu não vou lembrar a expressão, era uma coisa muito mais com relação a filhos, que as pessoas diziam que todo mundo fala, né, que ter filho é padecer, que a mãe, né, é padecer no paraíso. E eu vi uma expressão que é diferente, que não é padecer no paraíso, mas ser feliz no inferno. Então, eu brinco que o profissional que for esperto, em alguma medida, ele vai ser feliz no inferno, no sentido de tentar pegar essas nuances e tentar, em alguma medida, se adaptar mesmo, assim, porque é, tende a facilitar no futuro, eu concordo com você, mas até lá é, vai piorar. Não tem como, são dois regimes coexistindo com um monte de pessoas não preparadas para aquilo. É uma mudança muito grande. O que eu brinco, eu costumo falar muito com as pessoas aqui, falo, olha, todo aquele histórico de vantagem que os profissionais mais sêniores, para não chamar de mais velhos aqui, e eu me incluo velhos, acabou, zerou. É um projeto novo, basta todo mundo ler aqui e nós estamos no pé de igualdade. Mas a forma como o profissional vai trabalhar isso, eu concordo com você, se o profissional agora ele não tiver uma cabeça mais de negócio e ficar muito preocupado com a nota fiscal, com o crédito, com aquilo, coisa assim, ele vai ser efetivamente esquecido. A sensação que eu tenho é que mais do que nunca, especialmente para quem está dentro da empresa, o profissional ele vai ter que ser um parceiro de negócio sob pena de um esquecimento, especialmente porque antes você tinha uma questão do o tributário como fator determinante para a localização da empresa, que isso tende a acabar. O tributário vai premiar a empresa como um todo, então esse profissional vai ter que, de fato, ajudar. Mas muita coisa. Gente, Douglas, eu queria muito te agradecer, mas se deixar, a gente vai ficar aqui 3 horas conversando de reforma tributária. Nitidamente, você é o cara, eu diria, uma das pessoas mais bem informadas que está vivendo a reforma tributária. Sua vida virou reforma tributária, então isso é muito legal. E está aí mais um convite para a gente continuar esse bate-papo aí. As portas do SBZ estão abertas. Espero que em breve aí você traga informações agora já sobre pós-aprovação aí dos PLPs para que a gente consiga ver o que veio e o que não veio. De novo, muito obrigado, viu? Aí eu quem agradece e também muito obrigado a todos que acompanharam esse podcast. Acho que foi uma honra estar aqui e compartilhar um pouco das informações. Quem quiser manter-se bem informado, só acessar o portal da Reforma Tributária. Temos também a revista da Reforma Tributária em versão digital, para quem não adquiriu a versão impressa. E queremos estar contando toda essa trajetória aí nos próximos anos. E também pode contar com a gente, que foi uma honra. Obrigado, Danilo. Imagina, obrigado. E obrigado a vocês aí. Mais um podcast SBZ. Até mais. Tchau, tchau.